Muito bem, pessoal, vamos para os finalmentes dos honorários advocatícios. É um artigo somente, o artigo 85 do novo Código de Processo Civil, mas com 19 parágrafos. Então, o tema está minudentemente tratado neste código que está por vir e por entrar em vigor. E vamos comentar com você esse assunto, esse tema novíssimo que se trata de honorários advocatícios em grau recursal. Sabemos que o simples fato de apelar não leva à alteração dos honorários. É claro que poderá alterar, porque altera a base de cálculo. Você foi condenado a pagar 100, você recorreu, abaixou a condenação para 50. Então, você vai pagar menos honorários, porque era calculado sobre a base de 100, agora sobre a base de 50. Você foi condenado a 100, você recorreu, o tribunal deu provimento total ao seu recurso, você não vai ter que pagar absolutamente nada. E além de não pagar nada, você é que vai, o seu advogado é que vai receber honorário. Inverte-se o ônus da sucumbência. Mas aqui, além de tratar desse assunto, trata não da inversão de ônus de sucumbência, não de rebaixamento da base de cálculo, mas tratando aqui de majorar honorários em razão do recurso em si. É para evitar que você recorra, ou que você recorra, mas quando tiver o mínimo de plausibilidade, o mínimo de certeza com relação ao seu direito. Então você vai ter que pagar 100. Não recorra, a menos que você fale, isso é um absurdo, não é plausível, eu devo pagar só 50 ou não pagar nada. Porque se você não tiver essa certeza e você recorrer, e o tribunal, se o tribunal mantiver em 100, os 100 que você foi condenado, os honorários que você teria que pagar em razão da condenação na sentença serão majorados. Então a situação fica mais grave. Hoje isso não ocorre. No Código 73 você foi condenado a 100, recorreu e o tribunal confirmou a sentença. Os honorários serão aqueles fixados na sentença. Haverá as custas recursais. Quem perde paga também custa. Um valor até relativamente pequeno. Aqui é diferente. Se você achar que não tem direito, não recorra. Se você recorrer, o tribunal mantiver a sentença, vai aumentar os seus honorários. Mas aumentando os honorários, não poderão ultrapassar aqueles limites lá do parágrafo 2º e parágrafo 3º. Não poderá ultrapassar o máximo. Então, suponhamos que seja uma demanda até 200 salários mínimos. O juiz fixou no mínimo 10%. Fixou no mínimo 10%, você foi condenado a pagar 100 salários mínimos e você recorre não querendo pagar nada. Bem, o tribunal confirma a sentença, nega provimento ao seu recurso e eleva os honorários advocatícios. Então ficam 10% que o juiz havia fixado e, por exemplo, mais 5%. O tribunal poderá também pegar de 10 e elevar para 20. Não poderá passar os 20. E naquelas outras balizas todas, tem casos que vai de 8 a 10, de 3 a 5 e assim por diante. O que o tribunal pode fazer? Pode não, tem que fazer, estabelecer honorários em razão do recurso. Quem perde, paga. E mesmo que não venha a alterar o julgado anterior. E se alterar? Você foi condenado a pagar 100, mas deu provimento parcial ao seu recurso. Você não terá que pagar 100, você terá que pagar 50. Veja a situação. O seu recurso foi provido em parte. Então você não tem que pagar 100, só 50. Então, em parte, você tinha razão. Você vai ter que pagar os honorários fixados na sentença? Vai ter, porque tem lá o valor estabelecido. Você pode até mudar de faixa com provimento parcial do seu recurso. Mas como ficam os honorários advocatícios na fase recursal?
não está tratando especificamente disso aqui, porque o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto, tal. É vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorário devido ao advogado do vencedor, os honorários do vencedor. Mas sim, quem é o honorário, quem é o advogado do vencedor? Você foi vencedor parcialmente, não totalmente. Então, o tribunal vai ter que levar esse aspecto em conta. Você é vencido em parte no seu recurso, mas também vencedor em parte. Você não queria pagar nada, queria 0 e vai pagar 50. Acredito que os seus honorários da fase recursal, isso vai ser levado em conta. A outra parte também terá que pagar honorários, porque ela foi vencida em grau recursal. Enfim, é um assunto que a doutrina deve balizar, não é isso? Mas não está tudo previsto aqui. O que nós podemos informar agora é que haverá honorários, para evitar que você recorra. Você recorreu e você tinha um pouco de razão, mas não totalmente. Se você tivesse pedido para fixar em 50 e o tribunal fixasse em 50, você não teria honorário. Mas você pediu para fixar em 0, em nada, não queria pagar nada. Então você vai pagar uma parte. Mas a outra parte também perdeu o recurso. Então ela também deve arcar com uma parte do recurso para o seu advogado, porque foi condenado em 100 e o correto era só 50. Enfim, é um assunto para a doutrina e a jurisprudência balizar. O fato é que não pode ultrapassar aqueles limites máximos estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 12. Os honorários referidos no parágrafo 11 serão cumuláveis com as multas e sanções processuais, inclusive as previstas no artigo 77. Pessoal, o fato de condenar a pagar honorários advocatícios na fase recursal não significa que vai, digamos, englobar as multas, as sanções, por exemplo, por litigância de má-fé. Não, são cumuláveis. Isso aqui é multa, isso aqui é honorário, esse é honorário da sentença, esse é honorários recursais. As despesas processuais só vão aumentando. Certo ou errado é o caminho, ou um dos caminhos que o legislador encontrou para evitar demandas, evitar recursos desnecessários. As verbas de sucumbências arbitradas em embargos à execução, rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidos no valor do débito principal, para todos os efeitos legais. O que significa isso, pessoal? As verbas de sucumbência arbitradas em embargos, verba de sucumbência, custas e honorários. Vamos pensar aqui nos honorários, nos embargos à execução. Você é devedor, você teve embargos rejeitados, você executou você opõe embargos, se opõe da execução, os embargos são rejeitados ou julgados improcedente. E em fase de cumprimento de sentença também, com a impugnação, ocorre o mesmo. O que ocorre, hein? Essas verbas serão acrescidas ao valor do débito principal para todos os efeitos legais. São acrescidas e a partir dali corre correção monetária. É isso que está, em outras palavras, dizendo. Vamos caminhando aqui para o fim do nosso tema honorários advocatícios. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar. Isso aqui é muito importante, muito importante. Isso dá muita prerrogativa para os advogados no que diz respeito ao recebimento dos honorários. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Pessoal, o Estatuto da Advocacia hoje já veda a compensação. Pedir 100 contra você
e ganhei só 50. Então, eu sou vencedor, mas sou vencido também. Você queria pagar 0, vai pagar 50. Eu queria 100, tem que pagar 50. Então, o juiz vai fixar honorário para mim, mas também para você. E esses honorários, de acordo com o Estatuto da Advocacia, é direito do advogado, portanto, não se compensaria. Fui condenado a pagar 20, mas também eu tenho crédito de 20, dá 0. Não compensa, porque os 20 são meus, que sou advogado, e os outros 20 são seu. Então, o meu cliente tem que te pagar 20 e o seu cliente tem que me pagar 20, assim é o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, mas a jurisprudência não encaminhou nesse sentido. A jurisprudência é no sentido de que pode compensar, e isso prejudicou o advogado, porque se compensa, o meu cliente te deve 20 e o seu cliente me deve 20, compensou, deu 0. Aqui ficou expresso. Expresso o que expresso é, que está expresso no Estatuto da Advocacia, embora aqui esteja mais expresso, porque lá fala que é direito do advogado. Se é direito do advogado, não compensa. Por quê? É o direito meu, o direito seu, não é dos nossos clientes, não se compensam créditos de titularidades diferentes. Agora aqui ficou claro. Não entendeu? Eu vou desenhar. É assim que o legislador fez. Ele quis que não se compensasse para remunerar o advogado, e foi muito além. Está falando que constitui crédito de natureza alimentar. Isso significa que, se for um crédito, por exemplo, contra a fazenda pública, e que tenha que expedir aquela requisição de pequeno valor, ou que você tenha que receber num precatório, tudo dependendo do montante a ser recebido pelo advogado, esse crédito figura numa lista à parte. Tem uma lista com créditos alimentares e outros créditos. Os alimentares são pagos primeiro. Se a lei atribui natureza alimentar, o advogado vai receber primeiro. Olha, tem os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Esses créditos trabalhistas precedem a todos, precedem até créditos tributários, naquelas hipóteses de falência. Então se faz um quadro de credores. Quem vai receber primeiro? São os que têm crédito de natureza trabalhista, depois vêm os tributos e assim por diante. Então é muito importante isso. Se você tem honorários contra uma empresa que veio à falência, você pode não receber, mas você tem muito mais chance do que aqueles credores quirografários, por exemplo, né? Sendo vedada a compensação, nós já falamos. Este parágrafo, pessoal, é muito importante, é direito novo. Parágrafo 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados, que integra na qualidade de sócio, aplicando-se a hipótese ao disposto no parágrafo 14. Veja isso aqui. O honorário é fixado a favor do advogado, como é crédito do advogado, leva em conta, para efeitos tributários, a pessoa física do advogado, e não a pessoa jurídica. De um modo geral, o tributo é menor. O que está dizendo aqui? Que continua tendo natureza de crédito alimentar. Veja bem, é muito personalíssimo, é da pessoa natural, porque alimentos, nesse sentido, quem veste, quem come, quem tem lazer, é só a pessoa natural e não a jurídica. Então, continua a natureza alimentar, mas os honorários podem ser destinados à sociedade. Significa, a tributação será muito menor. O que ocorre com esse artigo 85 é que dá mais garantias, mais segurança para os advogados. E é claro, é uma classe profissional que vive, que sobrevive de honorários, então nada mais justificável. É um trabalhador, como qualquer outro, embora não tenha, de um modo geral, carteira assinada. Nós não estamos falando do advogado empregado, evidentemente, porque há. Mas vamos para frente, pessoal, caminhando para o final. Parágrafo 16 do artigo 85. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Um outro detalhamento.
Então, os honorários foram fixados em quantia certa, condenado a R$100 mil de honorários. Bem, a partir de quando incidirão os juros moratórios? Somente a partir do trânsito em julgado. Vai correr correção monetária a partir da fixação, mas os juros moratórios somente correrão a partir do trânsito em julgado. Então, se a questão vai ao tribunal, discute, passam 1, 2, 3 anos, não correrão juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Sou advogado, vou postular em juiz, atuo em causa própria, mesmo assim são devidos honorários. O que a lei fez foi evitar qualquer dúvida, algumas delas já surgidas, algumas discussões, algumas divergências na jurisprudência, e aqui está clareando todo esse assunto. Muito bem, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto aos direitos aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Hoje, na jurisprudência, já é assim, e nem precisaria, a rigor, de uma ação autônoma. Pode, é claro, não fixou, o juiz se omitiu neste particular, a decisão transitou em julgado, passou até o prazo da rescisória. Isso não impede a você, meu caro advogado, enquanto não ocorrer a prescrição, que ajuize uma ação própria, porque está havendo um prejuízo para você e um enriquecimento ilícito da outra parte. Agora, pessoal, não foi fixado, você percebe, faz embargos de declaração para que o juiz complete essa sentença omissa dessa forma. Embargo de declaração. Passado o prazo para embargo de declaração, você pode apelar. Ah, não apelou, pode requerer que se fixe na fase da liquidação ou do cumprimento de sentença. Então, sem honorário, por falta de possibilidade, você não ficará. Há muitos caminhos e todos os caminhos levam a Roma, ou melhor, todos os caminhos levam você a receber os seus honorários. Está falando aqui é que podem ação autônoma, digamos que seja a última ratio, a última possibilidade, né? E para encerrar, pessoal, artigo 86 com 19 parágrafos, minudentemente tratado o tema, os honorários ao advogado dativo, aquele advogado nomeado pelo juiz, a uma parte hipossuficiente. Os honorários ao advogado dativo serão pagos com recurso do Poder Judiciário, federal ou estadual, conforme a atuação tenha ocorrido perante a Justiça Federal ou Estadual, respectivamente. Cabe aí alguns comentários. Como isso é feito atualmente? Os honorários ao advogado dativo, aquele advogado nomeado, sobretudo onde não há defensor público, para a defesa do hipossuficiente, para a defesa do réu que não tem advogado constituído, o pagamento desses honorários são feitos pelo Poder Executivo. O que eu verifico aqui, a gente que tem uma vivência de fórum, eu fui juiz muitos anos, fui desembargador, é que demora a receber, o advogado demora a receber do Poder Executivo. Daí o fato, talvez, de o legislador ter inserido aqui, possivelmente não, com certeza, a pedido da ordem, pedir ou inserir que esse pagamento seja feito pelo próprio judiciário, federal ou estadual, e que serão pagos com recursos do poder. Bem, isso é um problema que tem que ser enfrentado pelo judiciário. Nós sabemos que o judiciário, o estadual, por exemplo, tem 6% do orçamento. Isso é lei de responsabilidade fiscal. E aí? Ele vai ter que arcar com tudo isso? Ora, essa obrigação de prestar assistência judiciária, como prestar a saúde, etc., os serviços de saúde, aqui nós estamos falando de serviços advocatícios, é do Executivo. Esse dinheiro vai sair dos recursos do Poder Judiciário?
vai ter que pensar numa dotação orçamentária para tanto, senão não vai, a emenda vai ficar pior que o soneto. O que vai ocorrer, de certo, é que o judiciário vai inserir no seu orçamento, com base numa estatística anterior, tanto para pagar, mas não vai poder tirar do dinheiro do seu custeio, dos seus investimentos, senão vai vestir um santo e desvestir o outro. Pessoal, dou por encerrado esse tema e agora vamos tratar de um outro assunto que trata da advocacia pública e da defensoria pública no novo Código de Processo Civil. Muito bem, pessoal, vamos retomar nossa aula agora com um novo tema. Você anota aí, por favor, Fabiano. Agora nós vamos tratar da advocacia pública e da defensoria pública. Bem, antes de começar o tema, eu gostaria de falar de algumas generalidades. O processo tem objeto, é claro. O que se pede, por exemplo. Há a causa de pedir, mas há uns elementos subjetivos, importantíssimos do processo, que são os sujeitos do processo. Nós temos os sujeitos parciais e o sujeito ou os sujeitos imparciais. Os parciais são as partes, o autor, o réu, é quem pede, contra quem se pede. Os terceiros intervenientes são sujeitos do processo, genericamente. Especificamente, são partes, porque defendem porções da lide, eles defendem uma posição no processo. E há também os sujeitos imparciais do processo. Entre eles destaca a figura do juiz. O juiz é um sujeito do processo, sujeito imparcial. É o Estado juízo por meio do juiz que vai declarar, que vai dizer, que vai realizar o direito. Afora isso, nós temos o Ministério Público, às vezes figurando como parte, às vezes como fiscal da lei, e principalmente como fiscal da lei deve ser imparcial. Esses são os sujeitos do processo. Mas as partes devem estar representadas por advogados, e esses advogados, em certos casos, esse que postula em nome de alguém, às vezes são os defensores públicos, quando as partes são hipossuficientes, são pessoas pobres, humildes. Hipossuficientes é o nome que se usa. E há também a advocacia pública, que representa a fazenda pública, as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, suas autarquias, fundações públicas, a advocacia pública, que figuram aí como advogado. E é desses sujeitos processuais, que na verdade representam sujeitos, que representam a União, que representam os necessitados, é que vamos falar. A advocacia pública da União, a advocacia pública dos Estados, que nós chamamos de um modo geral, genericamente, de procuradores. É a advocacia pública do Estado, a advocacia pública da União, dos municípios. Nem todos os municípios têm serviço organizado, estruturado por lei, mas hoje a advocacia pública tem um status, ela ganhou importância, ela ganhou corpo e dimensão, sobretudo a Advocacia Geral da União, a AGU. Envolve aí também os procuradores da Fazenda Nacional, os procuradores do Banco Central, a advocacia pública. E aqui embaixo está um órgão novíssimo, um órgão previsto na Constituição da República, que é a Defensoria Pública. Esses temas inserem-se no contexto dos sujeitos do processo. Não é a Defensoria Pública que é o sujeito do processo. Eventualmente pode até ser, mas muito eventualmente. Na verdade, ela está ali como representante do Joaquim, do Manuel, do José, de pessoas hipossuficientes.
O mesmo se pode falar da advocacia pública. Advocacia pública nem é ente personalizado, é um órgão. A advocacia pública é um órgão previsto na Constituição e também no novo CPC, é um órgão do Poder Executivo. Nós sabemos que o advogado-geral da União é escolhido, nomeado, com a intervenção do Senado, é verdade, pelo presidente da República. Recebe o título de ministro, o advogado-geral da União, que é o chefe da advocacia pública da União. Por que o Código de Processo Civil, e aqui nós estamos tratando do Código, no livro 3º da parte geral, tratando do Código, cada um em um título, por que ele trata desses órgãos? Todos eles com previsão na Constituição da República. Porque eles distinguem, mais ou menos, dos outros advogados, dos advogados privados. Há algumas prerrogativas a mais, há outras restrições. Então, o legislador, tanto na Constituição quanto no Código de Processo Civil, houve por bem destacar. O órgão que havia assim, um destaque maior era o Ministério Público, afora, o Judiciário, que sempre teve uma posição muito destacada na Constituição. O Ministério Público ocupava uma posição assim, de destaque na Constituição. A Defensoria Pública, embora com menos dispositivos no próprio Código de Processo Civil, ela assumiu um status que nada fica a desejar ao Ministério Público, exceto o salário em alguns estados, que é menor do que o promotor de justiça. Mas esses órgãos vão se equiparar em importância. A Defensoria Pública é de tamanha importância, sobretudo porque defende interesses muito sensíveis da sociedade. Atua em defesa dos hipossuficientes. E mais do que isso, ela atua em defesa dos chamados direitos humanos. O Código de Processo Civil já previa a Defensoria Pública, mas não como um órgão autônomo. Previa lá num determinado artigo, no CPC de 73, que tinha prazo em dobro. Agora não. Agora está previsto aí como um órgão autônomo. Esses três aqui, digamos, com a mesma estatura infraconstitucional. E a Defensoria Pública em particular, e que nós vamos focar mais nela, porque é a inovação, a Advocacia Pública e a Defensoria. Por que não vamos falar hoje aqui do Ministério Público? Não houve praticamente inovação no CPC que está por vir. O regramento do Ministério Público, tanto na lei quanto na jurisprudência e na doutrina, já é praticamente completo. Não há mais o que falar, a não ser um pequeno detalhe aqui e acolá. Mas quando falarmos em defensoria, vamos sempre também comparar com o Ministério Público, com a única finalidade, mostrar a importância desse órgão Ministério Público e mostrar o quanto a defensoria cresceu, equiparando em importância social, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da legislação, equipara-se ao Ministério Público. E vou aqui, sobre a Defensoria Pública, emitir alguns juízos no que respeita à legitimidade no processo coletivo. Bem, vamos dar sequência. Aqui os dispositivos constitucionais que prevêem e instituem esses órgãos. O Ministério Público, aí no artigo 127 da Constituição, na verdade é o 127 até o 129, enfim. O Ministério Público está na Constituição Federal, esse é o intuito de mostrar, a Advocacia Pública no 131 e a Defensoria Pública, aí 133 e 134. A única finalidade desse slide é mostrar que os três órgãos têm status constitucional, que têm aí, digamos que, idêntica importância, tanto que o legislador constituinte o previu, das funções essenciais à justiça. E a advocacia é uma função essencial, tanto a advocacia pública quanto a advocacia privada. O Ministério Público também o é.
e também a Defensoria Pública. Cada um na sua linha de atuação e, em certos casos, essas atuações permeiam, elas coincidem, há um ponto tangencial. Vamos começar, então, pela advocacia pública. A advocacia pública está prevista no Código de Processo Civil, sim, mas de uma forma ou de outra, são advogados. Exige que seja advogado para ingressar na advocacia pública, seja na Advocacia Geral da União, para ser um advogado público da União, para a Advocacia dos Estados, exige que seja advogado. Pode ser que a lei amanhã venha falar que não, que basta ser bacharel. Para ser juiz, por exemplo, não precisa ser advogado. Para promotor de justiça, não precisa ser advogado. O que a lei exige é que seja bacharel em direito e tenha 3 anos de prática jurídica. Agora, a advocacia pública é preciso ser advogado. E, de um modo geral, além de se submeter às regras próprias, particulares, o advogado público que recebe dos cofres públicos, e alguns recebem também honorários, como advogados públicos de alguns estados, chamados procuradores de estado, eles têm um regramento também, subsidiariamente, pelo Estatuto da Advocacia. Pessoal, nós vamos falar da advocacia pública, começando por aqui, mas depois do intervalo. Até daqui a pouco.